primeira live, a primeira de muitas, porque eu, antes de chegar a conhecer o Alexandre, eu pesquisei, viu, gente? Ah, ele chegou! Deixa eu posicionar Lê, aqui, só um minutinho, peraí. Oi, Pri! Vão chegando, meninas. Oi, Fabi, tudo bem? Como eu disse, hoje é a primeira live do Alê, então ele ainda está se ajeitando, gente. Pronto, aí. Você vai ficar de ladinho mesmo? Peraí, deixa eu arrumar aqui então. Peraí, calma aí. Pra você Não, pra mim é indiferente. Eu só acho que fica ruim pra você ler o que as pessoas comentam. Oi, André, tudo bem? Deixa eu só tá melhor? Se você quiser, distancia um pouquinho mais isso, pra ficar mais distante. É que, como eu faço live semanalmente, né, eu já tenho um esquema aqui em casa. Boa. Tudo bem? Tudo bom. Legal. Maravilha. Olha, nada como um futuro papai pra gente ver outros pais aqui na live com a gente. Seja bem-vindo, Rodrigo, Anderson, boa noite, Fabiola. Bom, mais uma vez estamos aqui para fazermos uma live, um bate-papo juntos com vocês, e hoje nós temos um convidado muito especial, muito, mas muito querido, que é o Alexandre. Então, Alexandre, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Está aqui compartilhando da sua trajetória, da sua história. Então, gente, para começar a noite, depois desse carnaval, espero que vocês tenham curtido, porque eu pulei bastante. Então, eu gostaria que o Alê falasse um pouco dele. Conte-nos um pouco da tua história. Legal. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Obrigado aí por estar me ouvindo. Obrigado do convite também. Fiquei super contente. Acho que é sempre legal falar sobre adoção, porque tem bastante gente, apesar de hoje em dia ter bastante informação, mas ainda tem bastante desinformação, né? Então, eu acho que Sim. É legal falar sobre isso aí. Então, por isso que até o TP eu acho muito legal, assim. Eu sou Alexandre, sou arquiteto, eu tenho 29 anos. Tô um pouco nervoso. Relaxa. Nós temos 1 hora, no máximo 1 hora. Não, vamos lá. Então, uma coisa que eu sempre quis era ser pai, desde moleque, desde muito cedo, assim, eu sempre quis ser pai, mas, né, logicamente tem que ter uma responsabilidade, aí você é uma coisa muito séria, né, e eu sempre quis ser pai relativamente novo, assim, nunca quis ser, né, uma opção minha, assim, eu acho que eu preferia ser, então vou fazer 30 anos sábado, inclusive. Então, quem sabe, hein? Amanhã não é um dia que você recebe o tradicional telefonema. Um presentão de aniversário desse aí. Então, minha ideia sempre foi essa, e daí a minha ideia, por querer ser pai mais novo, assim, e de imediato não tenho muita vontade de casar, enfim, não tô com um relacionamento sério, mas eu não gostaria que passasse desse tempo, assim, né? Era meu tempo, assim. Então, eu optei pela adoção, que era uma coisa que eu sempre achei muito legal. E eu tenho uma vivência muito grande com crianças de abrigo, aí eu faço alguns trabalhos sociais que me ajudaram a entender um pouco mais a cabecinha das crianças aí que vivem em abrigo, que vão para adoção, né? Então, tipo, isso me deu mais força ali, mais certeza de que, com certeza, esse era o caminho que... Tá, então você... Só para entender, então você já fez um trabalho de voluntariado aí? Como que é isso? Já, na sua comarca esse abrigo que você frequenta ou não? Eles que te recomendaram? Não, são 3 abrigos, né? É um grupo de uma galera ali que se une dentro da Casa do Cristo Redentor, que é uma ONG que está lá em Itaquera. E a gente faz um trabalho de lazer, que a gente chama com as crianças, né? Esse trabalho é muito antigo. Eu frequento lá há uns 4 anos. Isso aí tem mais de 20 anos, esse trabalho lá. Ah, tá. E daí, dentro desse trabalho, daí eu conheci provavelmente o pessoal que está nessa parte da adoção, faz esse trabalho social, se chama Fazendo a Minha História. Eu participei desse projeto, é um projeto que você escreve um álbum com as crianças também, é um projeto bem legal. Então, que dentre bacana. esse projeto de recreação, mais esse projeto que eu fiz, que é temporário, né? É um período que você faz esse álbum com uma criança durante 1 ano, depois isso se encerra e daí começam com outros voluntários, com outras crianças. Então foi legal, porque assim, eu tive muito de perto a relação com as crianças e entender um pouco de o quanto você tem que aceitar o tempo da criança, né? O tempo que ela precisa ali, né? Com certeza, grande parte das crianças ali não vão te receber
vem correndo de braços abertos, papai, você chegou, né? Não, ela vai chegar tímida, ela nem te conhece. Então, esses trabalhos foram muito legais para que eu tivesse essa segurança, né? Disso, não, beleza, eu aguento essa parada, assim, sabe? Principalmente sozinho. Sim. E qual que é a faixa etária dessas crianças desse lugar? Tem de tudo lá. Tem de pequenininho, 1 ano, até adolescente, 17 anos e alguns meses aí. Você teve, então, um bom workshop, né? Você não vai falar do perfil já, daqui a pouco eu pergunto, mas você já teve agora um contato maior com a realidade de como essas crianças chegam, como elas transitam e de que forma você pode, de repente, agregar na vida delas. Isso é legal. Com certeza. Acho que foi bem legal. E diz para mim, quando você decidiu, embora você tenha falado, né? Eu já queria ser pai, já tinha pensado em adoção há muito tempo. Quando você decidiu e falou isso para as pessoas que estão no seu convívio, você sentiu alguma espécie de medo, receio ou até mesmo preconceito por você ser sozinho? Ou quando você falou, não, eu vou independente se eu tiver ou não acompanhado, vou adotar, ponto e acabou. Você sentiu isso de alguém? Como que foi? Se teve alguma censura? Muito, assim. Tanto que minha mãe tá vendo a live, minha irmã acabou de entrar, a Mariana. Que legal! Eles me apoiaram demais, assim. Eu sempre fui uma pessoa que tomei algumas decisões cedo na minha vida em relação ao profissional e tudo mais. Precoce. Então eu tomei, assim, né? Eu tomei algumas decisões na minha vida e essas decisões eu fui levando à frente, assim, né? Então acho que um pouco disso fez com que minha família acreditasse, apesar de parecer uma loucura, assim, no começo, né? Pô, como sozinho e tal, papapá. Mas a galera comprou junto essa ideia, eu acho que eles foram super parceiros, assim. E, sinceramente, eu fui contando inicialmente para as pessoas que eu realmente achava que tinham que saber, né? Que era meu pai, minha mãe, a minha irmã, até porque durante um processo que você decide dar entrada, leva-se um tempo, né? Não é assim, né? Quanto tempo você levou de processo? Você se recorda? Então, o meu processo foi muito rápido. Essa vara de onde eu tô, o processo de habilitação é muito rápido. Eu demorei 2 meses e meio para ser habilitado. Oi? Justamente, assim. Foi muito gente, rápido. Qual que é a sua comarca? Pelo amor de Deus. Ipiranga. Olha, gente, pessoas do Ipiranga, ou se não, pretendem mudar de bairro, mudem-se para o Ipiranga. É muito rápido a habilitação, mas aí agora eu tô há 3 anos na fila esperando, né? Então, mas aí não é bem... Aí depende um pouco do perfil, que a gente vai falar um pouquinho, né, agora. Mas, pegando ainda esse gancho, que eu acho super positivo, a tua família te apoiar, as pessoas que estão próximas, né, bancarem essa ideia contigo, em algum momento, assim, você se perguntou como será essa paternidade sola, né? Porque quando a gente pensa, eu vou receber um filho, ou vou ter um filho, ou vou criar uma criança, todo mundo pensa na figura materna, na figura da mãe, é uma coisa que já está meio que no inconsciente, embora eu não concorde. Eu acho que o pai ele pode perfeitamente ter a figura paterna e materna, assim como a mulher também pode ser mãe e pai. Você em algum momento teve isso, se questionou ou até mesmo teve esse questionamento da sociedade? Como suprir, como homem, como pai, o lado da figura materna? Até hoje não. Que é mais comum o contrário, né? É mais comum o contrário. Você, no dia dos pais, a mãe lá na escola, e aí, você não tem pai? Não, eu só tenho mãe. Parece que a sociedade já instituiu isso como normal. Agora, um pai chegar no dia das mães, ou qualquer que seja a data festiva, mas cadê sua mãe? Não, eu só tenho papai. Sei lá, até o momento não, né? Mesmo porque meu filho não chegou ainda. Então, ainda não enfrentei nenhum tipo de preconceito ou de... ainda não teve contato com isso, assim, né? Mas, por mim, eu acho que eu tô super tranquilo, assim. Meus pais são casados, né? Até hoje e tal. Mas meu pai sempre foi muito presente, muito paizão, assim, né? Um cara que cuidou bastante da gente, né? Então, eu acho que eu tive isso dentro de casa, assim, muito... Bom exemplo, muito real, assim, né? Meu pai nunca foi aquele cara que, meu pai lá, vou falar com ele só quando eu preciso de dinheiro, né? Não, eu só vou falar com a minha mãe porque o meu pai, ele é mais, né, na dele, ele não é muito de conversar, às vezes a gente encontra Não, isso. Meu pai sempre foi paizão, sempre esteve junto. Por exemplo, se eu falei sábado é meu aniversário, por exemplo, eu vou fazer um churrasco com meus amigos, só com meus amigos, e meu pai, acabei de convidar meu pai para ir junto, assim, sabe?
Então eu sou Sim, muito que legal. parceiro do meu pai. Parceiro, né? Sempre fui muito parceiro do meu pai. Então acho que eu trago isso muito de casa, assim. E é muito a ideia que eu quero ter com meu filho, né? Logicamente a responsabilidade de pai e a autoridade de pai, eu acho que tem que ter. Meu pai sempre teve isso sobre mim. Mas essa questão de estar junto, de estar parceiro, assim, de estar, né, fazer as coisas juntos. Inclusive é um dos motivos que eu quis ser pai mais novo, assim, que eu sinto que talvez eu tenha mais... Não que ser pai com 40, com 50, isso vai dificultar. Eu acho que não, depende de qualquer um, né? Mas eu acho que pra mim, Alexandre, eu acho que nesse momento eu acho que eu vou estar mais ligadão, assim, então pra viajar, pra pedalar. Vai ter mais disposição, né? Quando você é pai jovem ou mãe jovem, você consegue acompanhar melhor o ritmo da criança ou né? Dependente da idade. Mas a idade, ela traz com ela outro peso, que às vezes te impossibilita algumas coisas físicas, né? Exatamente, Então, minha ideia é essa. Eu tive isso muito com meu pai dentro de casa, então eu me sinto muito preparado, assim, para isso. Maravilha. Uma frase que eu uso muito comigo, assim, até que você perguntou, do preconceito, o que as pessoas vão falar, né? Eu aprendi isso com uma frase com o cara, eu sempre uso muito essa frase, que eu não gasto energias boas com problemas que não aconteceram ainda. Né? Com certeza, tá certíssimo. Então, assim, eu acho que problematizar aquilo que não existe. Né? Ó, meu pai acabou de entrar aí, ó. Legal. Muito orgulho, hein? Então é muito isso, assim. Eu acho que preconceito vai acontecer, mas eu acho que é muito de levar as coisas, né? Tem um dos meninos desses projetos sociais, tem um menininho, hoje ele vai fazer 9 anos agora, que eu conheci a família dele, é um outro projeto, ele não é de abrigo, é um outro projeto que eu faço também, que a gente ensina percussão pra eles. Que legal! E assim, eu conheço esse molequinho desde quando ele tem 3 anos de idade, e daí eu conheci a família e tudo mais, é uma relação totalmente... eu vi ele crescendo, assim, então ele tá muito comigo, então tem final de semana que ele vai pra praia comigo, assim, eu brinco que é o meu filho. Que legal, é quase um apadrinhamento afetivo, justamente. Mas sem regras, né? Uma coisa mais solta. Justamente, Então, eu comentei isso porque faz umas 3 semanas a gente tava na praia, e daí fui eu e ele só pra praia, tal, a gente tava brincando na praia, daí tinha um casal com um filho que ele tava brincando, e o cara falou, e a sua esposa? Eu falei, não, eu tô sozinho, né? Eu tô sozinho. Mas você é separado? Falei, não, ele é meu afilhado, assim. E daí foi a primeira vez que, tipo... Você vê como é que é a coisa? Eu comentei... A sociedade cobra, Lê. Você tem que estar preparado para isso, porque existe uma série de camadas de cobrança. Justamente. Mas eu acho que na paternidade, eles ainda vão brincar do tipo, pô, mas esse final de semana é seu? Tipo, né? Aquela coisa, bom é que semana que vem vai ter jogo, então você vai poder curtir. Tem gente que vai ainda jogar essa pra você. Segura que você vai ver. Aí você vai tirando de... Né? A cada um... Você vai ficando descolado, né? Justamente. Eu acho que com certeza. Né? E fala pra gente, você já... na fila do CNA, né? Cadastro Nacional de Adoção. Peraí, que tá cortando, peraí. Voltou? Agora vamos lá. Tá. Fala pra gente, você já tá há 3 anos na fila, aproximadamente, né, na fila do CNA. Você já fez algum preparativo para a chegada do seu filho? Você já tem assim, olha, quando eu penso, a cada ano eu penso, mas aí como que tá isso? Você tem feito alguma coisa? Uma das coisas até que a gente conversou um pouco antes, né, sobre uma questão, eu acho que era uma questão muito legal que eu gostaria de falar, assim, foi uma experiência... Sim. Muito interessante que aconteceu e que eu gostaria de fazer uma recomendação para quem está entrando, quem vai entrar na fila de adoção. Quando eu entrei, assim, eu junto com a minha mãe também super parceiraça, assim, quando eu entrei, que eu fui habilitado, que eu entrei na fila, eu entrei naquela correria maluca de, tipo, vou montar o quarto inteiro, assim, sabe? Daí, putz, comprei. Normal. A única coisa que falta no quarto do meu filho é o lustre, assim, sabe? De resto, tem... É o quê? Lustre? É o lustre só. Tem cama, tem armário, tem... prateleira, tem carrinho. Que assim, máximo! Foi meio na loucura, assim, sabe? No começo daquela ansiedade e tal, blá. Claro, e é natural, né? É o gás que dá, né? Justamente. Mas isso, sinceramente, pra mim não foi legal, assim. Eu recomendo pras pessoas que elas tomem, pelo menos comigo não foi legal, porque isso, assim, que eu te falei, foi há 3 anos, e nos primeiros 7 meses, assim, eu dei uma pirada nisso, porque eu ia lá no quarto do meu filho, aquele vazio, você fala, puta, quando que vai acontecer?
Bate mais ansiedade. A minha ansiedade aumentar, assim, sabe? Eu acho que se eu tivesse deixado o quarto dele, que era meu escritório antes, do jeito que tava, talvez no começo, naquele começo, assim, isso não fosse me pilhar tanto, assim, né? Daí eu falo 7 meses, porque depois de 7 meses eu parei, me olhei assim, falei, cara, eu preciso tocar minha vida, não sei quanto tempo isso daí vai demorar, entendeu? E daí eu acho que eu comecei a tomar de uma forma mais saudável essa brincadeira, assim, dessa espera, assim, sabe? Então o que eu comecei a fazer? Primeira coisa que eu fiz, eu encostei a porta do quarto dele, assim, pra não ficar, que eu passo pro meu quarto, eu passo na frente do dele, pra isso não mexer tanto comigo. Mas não que eu não pense, sinceramente, provavelmente quase todos os dias eu penso nisso aí, no dia que ele chegar. Mas eu comecei a viver, assim, eu tinha dado uma parada, né? Então eu não planejava mais viagem, eu posterguei trocar o carro. E daí quando deu esses 7 meses eu falei, não, chega, para, senão eu vou ficar louco, né? Não sei quanto tempo vai demorar isso aí. Daí eu comecei a viver. Daí voltei a viajar, fui para vários lugares. É importante isso. Porque depois você vai ter que fazer uma pausa. Né? Logicamente foi me estruturando em outras coisas, mas uma coisa sem esquecer dele, que, por exemplo, uma coisa que eu sempre faço, e que é uma historinha que eu quero contar muito para ele, que cada lugar que eu fui, cada país que eu fui, eu sempre compro um ursinho, um boneco. O seu pai acabou de falar. Cada lugar que vocês viajam, trazem um presente pro netinho. Justamente, E daí a história que eu quero contar para ele é que eu viajei o Brasil e o mundo atrás dele, assim, sabe? Olha! Eu fui achar ele do lado de casa, aqui pertinho de casa. Então, que legal! Esses bonecos aí, esses ursinhos aí, foi as viagens que eu fiz procurando ele, assim, sabe? Então acho que é uma ideia que eu tenho pra falar. Isso é muito bonito, é muito inspirador ali, porque você percebe que está sendo construída uma trajetória já antes da chegada dele, né? Às vezes as mulheres fazem o tal do diário da gestação e escrevem. Você, no caso, está fazendo algo físico, né? Está construindo elementos de locais que você esteve, de repente. Da onde é isso? Ele vai ter depois a coisa na cabeça. Então você foi até Praga, na República Tcheca, e trouxe essa bruxinha para mim. Isso é muito legal. Eu não tinha pensado por esse lado. Justamente. A ideia, se Deus quiser, voltar com ele nesses lugares, né? E tem também, porque aí você fala, eu estive aqui pensando em você. Tem alguns pontos, assim, por exemplo, ano passado eu fui para o Uruguai, e tem um lugar que eu fui num porto ali, que eu fiquei sentado, era um vazio, um silêncio, assim, absurdo, assim. E, putz, eu fiquei quase 1 hora sentado lá e pensando demais nele, assim, né? Então, por exemplo, esse lugar, com certeza, gostaria demais de voltar com ele lá e falar, putz, sentei aqui e fiquei pensando demais em você, sabe? Alguns lugares pontuais. Eu acho que é uma das coisas que eu quero contar para ele, assim, sabe? Com certeza, você vai contar e ele vai babar. A Isa Cris falou, nossa, você vai ter muitas histórias para contar, com certeza, com certeza. E assim, você desde que a gente começou a conversar, você está falando no masculino, né? Porque meu filho. Pelo jeito você já tem bem definido o perfil, né? Você em momento algum não pensou em mudar? Então, seu pai tá emocionado lá. Quando eu fui preencher aquele cadastro, assim, que sinceramente é bem bizarro, né? Aquele cadastro que você preenche. Eles tentam abranger o máximo de informações possíveis, mas às vezes aquilo pode ser excessivo, pode ser ausente, tem todas as questões, né? Mas tem a atualização. Eu não sei como é que é a tua comarca. Eles vão me chamar, até estive no fórum, todo começo de ano eu vou no fórum lá pra ver se eles não me esqueceram. E daí, provavelmente, eles devem te chamar ali em metade do ano ali para fazer o recadastramento. Mas assim, eu acho que quando eu fui preencher o cadastro ali, né, com as opções, eu fiz as coisas que me deixavam seguro, né? Então, antes de entrar no processo, eu fui conversar com algumas pessoas. Minha irmã, por exemplo, ela é médica, ela é infectologista. Conversei, bati um papo com ela sobre o HIV, para entender se eu topava, para mim, como que ia ser isso aí. Isso me deixou um pouco receoso, então foi um item que eu barrei, né? Foi esse item e as doenças graves não tratáveis. De resto, por exemplo, sobre questão de etnia, por exemplo, né? Questão do preconceito e tal. Eu fui conversar com uma amiga minha que é psicóloga, foi uma das pessoas que me fez dar o checkmate, assim, de entrar no processo de adoção, que é a Ana. E ela é negra, e ela falou, Ale, eu acho que você
fica tranquilo, acho que você vai tirar isso de letra. Não é uma coisa que hoje em dia as pessoas estão com a cabeça mais aberta. Lógico que vai ter o preconceito, as pessoas vão olhar, vão perguntar. Mas, cara, eu acho que não tem... Daí eu fico construindo essa afirmação dentro da minha cabeça, isso me deixou tranquilo. Então, quando eu fui entrar no meu processo, eu queria muito menor, então meu perfil é de 1 a 4 anos, menino, porque eu não me sentia seguro por ser por homem, sozinho. Uma menina, nesse momento, me deixava um pouco aflito, assim. Então, talvez na hora que... Olha lá, já começaram a surgir as questões que o pai tem. É muito louco, mas é super aceitável, é normal essa sua, seu receio, porque realmente, né, é um outro universo e que talvez você precise estar um pouco mais preparado. Talvez o segundo, ou não? Sim, a minha ideia é muito isso, sim. É muito isso. Eu acho que dessa segurança, assim, de... Pô, sim, não, tem que se respeitar. Então, você tem que estar disposto àquilo que você está pronto. Justamente. Inclusive de 1 a 4 anos. Né? Você vai falar, por que você não aceitou recém-nascido, né? Porque também, eu particularmente não sei nem segurar uma criança recém-nascida. Eu falei, não aprende, a vida ensina, mas é difícil. Mas me dava um frio na barriga. Eu falei, como assim? Não, sozinho? Não dá. Não consigo. Isso pra mim, sozinho, eu não vou conseguir. Então, quando eu fui preencher aquele cadastro, foi muito isso, assim. Tudo aquilo que eu aguentava, assim. Então, não aguentar uma criança recém-nascida me deixava um pouco aflito. Não, então vai começar de 1 a 4. Em relação à questão da menina, me deixava um pouco com frio na barriga. Não, então vamos topar agora, nesse momento, só um menino de 1 a 4 anos, daí sem distinção de raça. E daí aquelas outras coisas, usuários de droga, bebida, se você não... Né, eu acho que não tem como não aceitar isso aí com toda a vivência que eu tive com as crianças lá nos abrigos. Eu acho que isso é uma ferida que faz na criança. A criança, por exemplo, aceitei crianças vítimas de abuso, por exemplo, eu aceitei. Porque eu conheci várias crianças que foram vítimas de abuso, eu conheci várias crianças que inclusive um dos meninos que eu fiz o álbum do Fazendo Minha História, o pai, ele estava abrigado devido ao alcoolismo e uso de droga do pai, assim. Então, mas você precisava ver o quanto ele gostava desse pai, o quanto o pai se regenerou para que ele conseguisse voltar para casa, sabe? Então, sim, eu acho que o carinho, tem crianças que vão vir com essas cicatrizes ali de abuso, ou de uso de droga, ou de bebida. Mas eu acho que quando você traz essa criança para você e vai conversando com ela, vai explicando que isso foi uma coisa difícil da vida dela, mas que vambora, vamos superar. O amor cura. Pode demorar, né? Pode ter outras questões aí no meio, mas eu acho que assim, o melhor caminho é o amor. Se você tem amor para dar, sem restrição. E dentro desse seu perfil, né, 1 a 4 anos, você nem em momento algum pensou em mudar. Você acha que esse... Eu tô pensando em dar um upgrade, assim, agora. Por conta da restrição, né? Eu falo, porque de todo mundo que eu converso, das comarcas que eu converso, a comarca da Sé, que é a minha, João Mendes, é uma comarca que recebe muitos filhos de drogaditos da Cracolândia. Então, a gente tem aqui um grande índice de bebês. Já a comarca do Ipiranga, eu não tenho tanta clareza, mas até onde eu já ouvi falar, tem muito mais crianças que foram realmente destituídas da família por questões de maus tratos. Não tem, claro que existem bebês, mas o índice é menor. Então, assim, talvez se você ampliasse um pouquinho mais você teria mais... Mas eu também acho que isso não seria muito legal para você, porque aí você ia também cortar uma etapa do seu sonho, da paternidade. Eu fiz uma promessa, eu sou uma pessoa bem religiosa, sou espírita e eu sou muito, né, acredito muito que na questão do tempo da gente, o tempo de Deus, né? E eu entreguei, quando eu entreguei os papéis no fórum, eu fiz o curso, entreguei o papel no fórum, eu falei que eu jamais mexeria alguma coisa, porque a prima do meu pai, por exemplo, trabalha, né? Ela trabalha na justiça, na vara da família, ela é juíza. Juíza não, ela é promotora. Então eu falei, não mexeria em nada. Ela poderia, de alguma forma, conversar com alguém, falar o teu nome e o teu processo passar na frente. Mas eu acho isso muito legal. Eu jamais faria isso. E em relação à idade, no começo, assim, depois de 1 ano, depois eu falei, acho que eu vou aumentar a idade para tentar acelerar isso. E daí eu pensei na minha promessa. Falei, não vou fazer nada. Mas assim, depois de 3 anos é uma coisa, não por uma
questão de celeridade assim, no processo, sim, por amadurecimento, porque eu sigo alguns grupos de adoção e daí você vai lendo o depoimento das pessoas, isso é muito legal, isso vai fazendo com que você repense algumas coisas, assim. Então, é uma coisa que eu venho pensando há um tempo em aumentar de 1 a 6 anos, assim, né? Então, vamos ver. Agora a entrevista vai ser agora aqui. De atualização de cadastro. Deve ser julho. E daí eles devem me chamar e daí vamos ver. Talvez na época, talvez eu aumente. Eu tô pensando nisso, assim. Mas a única coisa que eu mudaria seria a questão da idade mesmo. Olha, a Izzy Cris está perguntando, você pensou em ter 2? Quando eu comecei o processo, não por uma questão de estrutura financeira e pessoal, inclusive um parênteses em relação a isso, porque esses 3 anos foi muito legal, porque isso me ajudou a estudar em várias coisas, assim. Pois né? Coisas profissionais, por exemplo, eu era sozinho na empresa, hoje eu tenho um sócio. Eu tenho uma pessoa que cuida da minha casa, que com certeza vai cuidar do meu filho. Então, esses 3 anos me ajudou bastante a me estruturar. Então, eu não tinha como tocar, né, 2 ao mesmo tempo, mas agora talvez. Mas não sei, eu não parei para pensar. Eu acho que você vai deixar as coisas acontecerem. Justamente. Eu acho mas é que isso muda, né? Você sabe que quando você aceita irmãos, você tem uma outra fila, né? Mas enfim, isso eu acho que é muito pessoal, a gente tenta, mas nem sempre é possível nesse momento. Às vezes depois, que você já tiver com seu filho, tudo pode mudar, né? Eu tenho muita vontade de ser paizão, assim, sabe? Então, talvez assim, eu consiga ser do jeito que eu... Sabe, essa vontade que eu quero, assim, de ser 100% presente. Às vezes em 2, não sei se dá um pouco de medo, assim, não sei se dou conta. Eu acho que você vai sentindo, vai dando um passo de cada vez, tá certo. Tem que ter mesmo essa consciência. É como eu falo, você tá embarcando nessa sozinho, muita coisa pode mudar, mas, de qualquer forma, a responsabilidade ainda é tua, né? Então, puxar para você mesmo e ver aquilo que você aguenta segurar. A Isa Cris está impressionada. Ela fez as contas e disse, ele deu entrada com 26 anos. Muito bem focada. Eu tinha acabado de fazer 27. Acabado não, eu fiz em março e eu dei entrada no processo em maio. Tanto que a assistente social perguntou pra mim, falou, mas você é tão novo, vai entrar no processo de adoção? Não, olha, eu teria entrado no processo de adoção com 18 anos de idade. Eu demorei um pouquinho ainda, eu entrei com 27. Ainda pensei alguns anos, vi que realmente era o momento, fui lá, criei coragem. A vontade era com 18, né? Mas a responsabilidade me fez. Sim. E Ale, o que você acha, claro que é só uma suposição, que vai mudar na sua vida depois da chegada do seu filho? Eu acho, assim, hoje eu tenho, até brincando, né, na sexta-feira que a gente se falou, na sexta-feira de carnaval, até brinquei com você. Falei, agora depois eu dei umas perguntas que você me passou, porque agora eu tava indo pro sambódromo, né? Sim! Eu tô curtindo bastante a vida, eu sou um cara que saio bastante durante a semana, final de semana, viajo, eu curto bastante, né? Tenho bastante amigo, curto bastante sair. Eu acho que isso vai dar uma mudada, né? Eu acho que isso, com certeza, vai dar uma mudada um pouco radical, assim. Mas como é uma coisa... mas também, fazendo um cálculo breve, você é jovem, seu filho vai meio que acompanhar. Vamos supor que hoje chegue para você uma criança de 5 anos. Quando essa criança estiver com 15, ou seja, daqui a 10 anos, você ainda vai estar com 40. Vai curtir muito ainda. Imagina, vamos sair os dois juntos. Então, maravilha. Assim, vai mudar, eu acho, mais nesse sentido, né? Uma questão de vida de solteiro que eu tenho hoje, assim, essa liberdade que eu tenho. Eu acho que isso vai acabar restringindo um pouco, mas é aquilo que eu falo, né? Eu acho que na vida são decisões que você toma, que tem seus prós e seus contras. E os prós dessa decisão são, sei lá, não consigo quantificar o quanto são, assim, né? Lógico, né? Meus pais... Até eles estão me ouvindo aí, ó. Com certeza eu sei que eu posso contar com eles, lógico, né? Você ganha um Vale Night. Claro. Mas, né, eu não penso nisso como uma coisa, né, certeza, assim, uma coisa esporádica. Mas eu acho que é muito disso. Eu acho que é um pouco de
Assim, a minha família a gente foi sempre muito família, sabe? Aquele negócio de jantar, na hora de jantar todo mundo sentava na mesa. Sim, Meu pai e minha mãe gostaram muito disso, assim, sabe? Então à noite a gente sentava pra jantar. E eu fui morar sozinho faz uns 4, 5 anos. Então eu perdi um pouco disso, assim, né? Porque eu sou sozinho, então, pô, fazer comida. Aí você faz as suas coisas no seu tempo. Mas você perde, não vou fazer comida, tal, sentar pra jantar sozinho, não faz muito sentido. Eu acho que recuperar isso vai ser uma coisa maravilhosa. Ter meu filho, então, essa rotina, eu acho que é uma coisa que eu vou recuperar e é uma coisa que eu acho sensacional. Então, isso eu acho muito legal. Eu acho que essa questão do pai, assim, por exemplo, quando eu vejo o pessoal indo buscar o filho na escola, eu acho isso sensacional, assim, sabe? Aquela vivência de você ir buscar, de você estar junto, de, pô, vou fazer a lição. Acho que esse cuidar, para mim, sempre foi uma coisa que me fez querer muito ser pai, assim, sabe? De chegar em casa, do banho, de arrumar, de pôr pra dormir. Eu acho que isso, para mim, é uma coisa que eu espero desde quando eu entrei no processo, assim. Então, vai ser essa virada na minha vida de sossegar da vida de solteiro, mas realizar sonhos e coisas que eu quero muito fazer, muito estar com meu filho fazendo isso. Com certeza. E uma coisa assim, que todo mundo fala, né? Tem tempo para tudo nessa vida. Você, no momento que foi habilitado, pensou em parar tudo para esperar. Aí te deu um clique e falou, não, eu vou curtir a minha vida. Porque depois eu vou ter que fazer uma pausa. E uma pausa para o bem da chegada, para o meu bem de amadurecimento. Então pensa, você talvez pare 3 anos da sua vida de baladas, né, contínuas, não sei, mas ao mesmo tempo você vai trocar isso por algo muito tão valioso quanto uma balada, quanto uma viagem. Você vai curtir o dia a dia, o crescimento dessa criança, o seu crescimento enquanto pai. Então pensa. Ó, a Maíra tá falando, ela é mãe da Maria há 5 meses aproximadamente, se eu não me engano. Ela falou, ixi, muda muito a rotina, o ritmo, balada noturna só na cama. Mas esse é o período, né? Justamente. Assim. E aí é a fase. E a questão de profissional é muito legal, porque meu sócio, o filho dele acabou de nascer, assim, sabe? Então a gente tá muito num momento, né? Talvez, sei lá, se meu filho demorar mais um ano pra chegar, mas o dele vai estar, né, mais ou menos nessa idade. Então a gente tá muito nesse momento. Então vai ser uma coisa muito legal de a gente partilhar junto, assim, sabe? Esse momento, puta, ó, vai na reunião lá que não vai dar, que ele tá doente, tá com febre, que precisa ir no médico, sabe? Eu acho que eles estão também no mesmo momento, eu acho que vai ser bem legal. Já pensou? Vai ser bem legal. Pode ser que cale mesmo. Ó, seu pai disse que não curtiu muito a ideia quando você foi morar sozinho no começo, mas agora ele já acostumou. Mas eu falei que meu pai era corujão. Pai e mãe nunca vai encarar o filho como já independente, adulto, né? Você também pode ter essa situação na sua vida. Você já imaginou quando seu filho tiver com 18 anos, ele virar para você e falar assim, então, pai, tô indo ali estudar fora, aí se deu bem, tô fazendo faculdade em outro estado. Vou ficar por aqui mesmo, tá gostoso, me dei bem, já até arrumei um estágio. Então, assim, a vida é assim, né? A gente acha que é só com a gente. Meu pai é muito paizão, assim, eles sempre foram muito paizão. Minha mãe de uma forma diferente, mas meu pai sempre de querer junto, assim. Mas eles também deram sempre muita liberdade. Então, um dia que eu queria ficar em casa, eu ficava em casa porque eu queria, assim, né? Então, eu acho que eu tive muito isso em casa. Quando eu era moleque, quantas vezes eu fiquei sábado à noite em casa porque eu queria ficar com os meus pais lá. Né? Não porque meu pai falou, você vai ter que ficar. Né? E a gente tinha liberdade de sair, de viajar, de fazer as nossas coisas. E, então, acontece. Eu acho que, lógico, né? Seria muita hipocrisia da minha parte falar, não, imagina. Vai lá, não, acho que não. Não, claro que a gente sente, né, o desprendimento, o cordão umbilical cortando, mas faz parte também da vida, é importante. Não foi importante para você construir o seu voo solo, você se estabilizar, mesmo com a rede de apoio que você tem, maravilhosa. Eu tenho acompanhado aqui nas conversas, sua irmã, mais alguém falou, não, a titia cuida, a amiguinha cuida, os Cheetos e o Filo vão adorar. Então, assim, você percebe que você tem pessoas muito queridas ao seu lado, te apoiando,
fazendo isso dá muito certo. Então, a chance disso dar certo é mais do que 100%. Agora, o difícil é você administrar tudo isso, porque, pensa, quando chegar essa criança na sua vida, vai ser tanta gente dando palpite, e palpite do bem. Olha, eu já vivi isso com você, inclusive, seu pai e sua mãe podem me dizer. Eu lembro quando você tinha essa idade, você fazia as mesmas coisas. Então, assim, muita gente vai cuidar, e eu acho isso maravilhoso. Eu acho bem saudável, eu acho que esse começo ali, principalmente, né? Você vai precisar, né? Você precisa, eu acho que as orientações dos meus pais vão ser fundamentais nisso. Minha irmã é pediatra, infectologista, então com certeza vai ser a médica do meu filho. Voltei. Eu acho que deixa eu só ver uma coisa aqui que eu acho que eu vou precisar colocar pra carregar. Deixa eu ver se eu consigo. Gente, agora se vocês quiserem fazer algumas perguntas para ler, tá? Nós temos aí alguns minutinhos. Fiquem à vontade. Só coloquem algumas por vez, não pula muito rápido. Gente, eu vou ficar de lado aí. Se atrapalhar, daí você... Tem problema. Então, eu acho que vai ser muito legal. Mas tem meu tempo também. Quero muito meu tempo com meu filho pra gente se entender, né? Eu acho que vai ser uma mudança de rotina para ele, para mim. Eu acho que respeitar as opiniões e de uma forma ou de outra já ir podando e se organizando dentro do que eu quero, da forma que eu quero educar meu filho, da forma que eu quero levar a minha vida em relação ao dia a dia com ele. Eu acho que isso né, precisa deixar de chegar, assim, não sei, né? Pode ser uma criança que ele é super calminho, né? Pode chegar uma criança que corre, que pula, então, assim, é muito não tem muito como falar agora em relação a esse começo, assim, mas eu sei que vai estar todo mundo, minha irmã, meu pai, minha mãe, e tem, tipo, muita gente, todos os meus amigos, assim, tem amigos meus que as namoradas, assim, falam, não, quando seu filho chegar, ele vai ficar comigo, vai passar o final de semana comigo, assim, viu? Tipo, tem muita gente nessa corrente junto comigo, assim, tanto que o dia que chegar eu preciso postar aquela fotinha no Facebook com o rostinho coberto ainda, porque vai ter muita gente... tem que preservar. Que eu preciso falar, assim, mas que tá muito longe, sabe? Que ficou sabendo da minha história e que torce junto comigo há um tempão e que vai querer saber, com certeza, na hora de chegar, né? Então vai ser bem bacana. A Andréa tá perguntando se você pretende trocar o nome. Aí ela botou, ela deve te conhecer, ela falou para Pedro. Pedro é meu pai, né? O nome dele. Então, deixa eu segurar assim que tá ruim. Então, a única coisa que me faria trocar o nome do meu filho só se fosse uma coisa, tipo, uma coisa muito, sei lá, absurda, assim, sabe? E olha lá... Um nome que realmente você visse que tem problemas, assim, até para criança de Bibo. E mesmo assim eu ia avaliar muito essa situação perante a criança, como que ela reagiria se eu começasse de uma forma... chamar ela pelo nome que eu pretenderia trocar, e ela, se ela reagisse de uma forma... Porque eu ouvi uma psicóloga uma vez falar sobre isso, que isso para criança, algumas crianças é um pouco complicado, porque imagina... isso que eu ia falar. Assim, né, ela perdeu a confiança em tudo e todo mundo, né? Ela foi abandonada, ela perdeu a confiança de todo mundo. E o nome dela foi a única coisa que sobrou para ela, a única coisa que ela tem. E daí, na hora que chega de cara, assim, que ele tá começando a pegar a confiança com você vai lá e, pum, troca o nome. E eu já vi casos que a criança pediu. Tipo, gostaria de trocar meu nome, porque faz parte de uma história que eu não quero lembrar. E a criança pediu para trocar. Então, eu acho que é aquele momento, sabe? Se for um nome muito, muito, muito estranho, muito diferente, né? Aquelas coisas meio que, né? Você vê que vai ser complicado para a criança, isso futuramente também. Avaliar com muito cuidado, assim, o quanto isso vai impactar na vida da criança. Então, vou te falar de uma experiência que eu entrei em contato essa semana de uma moça do Fórum João Mendes. Ela adotou 2 crianças. A primeira criança ela adotou já tinha 1 ano. Não, 1 ano e 8 meses, me parece. Não foi autorizada a troca do nome. O nome dela é composto, porque eu acho que a mãe colocou o segundo nome. Parece que o primeiro nome precisa ser mantido a partir de uma certa idade, e depois você pode inserir o segundo nome,
se houver essa situação que você está relatando. Ah, é um nome constrangedor. Porque aí a criança, ela pode usar somente o segundo nome. Então, meu nome é Carlos Fabrício. Então, eu prefiro que me chame de Fabrício. Tudo bem, está no nome dela, está no nome da criança. Agora, já um outro filho dela, que ela adotou segundo, foi com um aninho. Então, como ainda era uma criança que ainda não tinha assimilado todas essas questões do nome, foi dada a autorização da troca. Ela optou por não trocar porque ela não achou necessário. Mas eu acho que vale como experiência. Então, como você vai agora na sua comarca atualizar o cadastro, pergunte isso. Pergunta, aqui é possível fazer troca de nome até que idade eu posso? Porque talvez isso também te influencie. Sim. Isso pra mim é o de menos, assim. Eu acho que se não puder e não... Ok, beleza, isso não vai influenciar em nada. É mais uma questão, não pensando, né, em mim, assim, longe disso, assim, imaginar o nome dele. Mas por uma questão daquele medo de pai mesmo, de tipo, putz, esse nome talvez futuramente cause um problema, um constrangimento para ele. Não, eu acho que existem casos e casos. Né? Mas, como gosto, assim, não, porque ele chama João e eu queria que chamasse o nome do meu pai Pedro, não, acho que não faz o menor sentido, né? Seu pai adoraria, porque ele já colocou aqui, vamos lançar a hashtag Coloca Pedro. Mas tudo tem que ser avaliado, viu, seu Pedro? A Ana Paula, ela é psicóloga, ela aconselha não trocar. A Maíra, ela teve, né, a adoção recente e ela disse que a equipe técnica dela pediu para não alterar o nome, tanto que o nome da filha dela é Maria. E aí eu acho que depende mesmo de cada história, depende de cada comarca. A Nájila tinha falado lá atrás, como que a gente sabe o perfil de cada comarca? Não existe um perfil de cada comarca, Nájila. Na verdade, o que acontece é assim, cada comarca tem um índice maior do perfil que ela recebe por conta do entorno dela. Então, como eu falei, o João Mendes tem um grande índice de crianças, filhos de casais, de pais, de mães da Cracolândia. Então, o índice de crianças recém-nascidas é muito maior do que, de repente, na comarca do Tatuapé. Não sei, estou falando aleatoriamente, mas de coisas que já chegaram até mim, de situações, de histórias. Então, lá os bebês chegam com muito mais facilidade do que em outras comarcas. E quando eu digo bebê, é recém-nascido mesmo. Às vezes de dias. Imagina, pensa que a mãe teve bebê, não quer de jeito nenhum. Às vezes, como é uma pessoa que usuária de droga, ela nem lembra onde... não tem histórico familiar, não sabe onde está a família. Então, não tem como foram ir atrás dessa família a tempo. Então, a criança já nasce, nem vai para o abrigo. Às vezes, a família já é contatada, a pessoa vai buscar a criança já na maternidade. Existem casos assim, viu? Cada caso é um caso. Vamos lá. Alguém mais fez pergunta para ler? Alguém falou, não é pergunta, eu acho que é um comentário. Apenas desejar boa sorte. E Deus no controle, a Luciana falou. E teve gente aqui que falou que agora vai te seguir para acompanhar a tua história, para saber quando teu filho vai chegar. Porque é isso, né, gente? A gente fica aqui na torcida, um pelo outro, né? Esperando o telefone tocar. Segunda-feira é dia. Apesar que amanhã é véspera do aniversário do Ale, hein? Vamos fazer uma vibração positiva. Que o fórum, a comarca do Ipiranga ligue para ele. Porque eu também já ouvi isso, que às vezes as pessoas recebem telefonemas nas vésperas dos seus aniversários, ou alguma data, assim, eu não sei explicar o que acontece, mas às vezes pode acontecer. Aí você vem aqui no canal para contar pra gente. Aquilo que eu tava falando sobre, né, de questão de religião, eu acredito muito na questão das energias, dos pensamentos da gente, né? Então, às vezes, quando você tá no seu aniversário, você tá com a cabeça tanto em relação, né, de receber, assim, né, essa questão do teu aniversário e tudo mais. Então, pode acontecer. Eu não acredito que isso não possa acontecer. Se ganhar um presente desse de Deus, assim, seria uma ligação dessa amanhã, seria sensacional. E você vai lembrar da gente, né? Com certeza. Aí você vem contar pra gente, depois que passar todo o seu período de euforia. O Sérgio Romero tá falando. O que vocês acham de crianças que vieram da mesma cidade de onde moramos? Cidade pequena, onde todo mundo se conhece. Boa pergunta, Sérgio. Porque acaba virando algo muito próximo, né? A própria
pessoas acabam descobrindo, né? Por mais que você, num primeiro momento, não divulgue, pensa, se alguém do seu bairro tivesse um bebê por algum motivo, ou por maus tratos, como eu disse, entregasse a criança para adoção, e você conhecesse a família dessa criança e a família vice-versa também te conhecesse. Deixa eu fazer só um comentário rápido, que essa Ana Paula que entrou aqui é a psicóloga que eu falei que é super minha amiga e que fez. Eu nem falei com ela, hein, que eu ia fazer, acabei nem mandando mensagem pra ela que eu ia fazer a live. O universo é sábio. Ela, e foi uma pessoa, quero muito que ela saiba, que todos saibam que ela foi uma pessoa muito importante aí nesse... O que ela sabe, com certeza ela sabe, mas foi uma pessoa muito bacana, assim, ela me deu bastante força, me deu bastante orientação. Então eu falo para as pessoas que quando elas forem conversar com alguém, que elas busquem pessoas que, né, que estejam dispostas, assim, que tenham informação, né? Não, porque às vezes você vai conversar com alguém, não faz isso, porque você não tem o seu, né? Aquela maldita frase, assim. Tem então, isso, vai conversar né? com pessoas do bem, assim, né? Que são informadas, que sabem. Então, a Ana Paula foi uma pessoa super importante aí. Isso é muito legal de você falar, porque é importante as pessoas saberem que elas fizeram diferença na nossa vida e que é importante, sim, principalmente quando for para o bem da gente, falar, né, o que pensa, o que sente. E ela já falou aí que ela não é a favor da troca de nome. E respondendo você, Ana, não, a atual juíza chama Mônica. Estou aqui buscando o sobrenome dela, mas a atual, parece que essa doutora Dora não está mais, eu não sei se ela se aposentou. Essa atual juíza, que é a Mônica, ela já está na vara da infância e juventude há uns 2 ou 3 anos, algo assim. E fazendo um comentário referente ao que ele comentou, né, da cidade pequena, das pessoas saberem. Sim. Eu falo isso hoje, sem meu filho chegar. Eu jamais esconderia do meu filho essa questão da adoção, né? Ponto passivo disso. Eu acho que essa questão de conhecer a família biológica, né? Eu acho que isso tem que acontecer, né? Se for uma vontade da criança, eu acho que eu, nesse momento, falaria que sim, eu daria um tempo, jamais deixaria meu filho conhecer a família biológica dele com pouca idade. Que eu digo pouca idade, menor de 18, menor de 20 anos, eu acho que eu seguraria bastante essa questão, assim, de ir orientando e falando, vamos dar um tempo, calma, né? E dar né, para ele, a cabeça dele se formar, né? Eu acho que ter uma opinião certa disso. E mais com mais idade, eu acho que se com a cabeça formada, eu acho, por que não, né? Porque eu acho que a questão do vínculo, eu acho que eu nunca vou deixar de ser pai do meu filho, independente de ele conhecer a família biológica dele. Eu acho que minha opinião é essa. Eu acho que a única coisa que eu quero muito é que o áudio está muito ruim. O que aconteceu? Você abafou? Tá melhor? Melhorou? Agora sim. Tava tampando alguma coisa. Então, eu acho que, assim, se ele tiver vontade de conhecer a família biológica dele, eu acho que isso tem que, se for uma vontade dele, sim. Porém, isso com mais idade, né? Maior no sentido de uma cabeça mais amadurecida, né? Porque ele pode encontrar uma realidade muito diferente da dele. E o meu maior medo em relação a esse encontro com a família biológica fosse no sentido de alguma forma, né, fazerem uma chantagem com ele, alguma coisa do tipo, poxa, você teve uma vida diferente, a gente tá nessa vida aqui. Então, assim, eu seguraria isso o máximo até sentir que ele tá com a cabeça firme, assim, de que isso, ele vai olhar pra ir, né, pra essa realidade e falar, olha, beleza, te conheci, ok, e tocar a vida. Então, por isso que eu comentei isso em relação à cidade pequena. Se souber, eu acho que é muito o que você construiu com seu filho, né? Sim. Eu acho que as coisas não vão mudar. Ele vai conhecer a família biológica dele, mas se você teve uma construção, né, sólida, de uma relação sólida, de um carinho, de um respeito, você nunca vai... não, vou largar meu pai, vou embora com minha mãe biológica. Assim, acho que se tudo for muito construído, muito certinho, isso jamais vai acontecer, entendeu? Então, essa é a minha opinião em relação a ele. Falou, poxa, numa cidade pequena, acho que faz sua parte, assim, seja paizão, seja mãezona. Eu acho que o mais difícil é lidar com os adultos envolvidos, né? Porque por mais que você filtre a criança, os pais, os parentes vão ficar, de repente, importunando, né?
sabe? Tentando fazer contato, e como tá muito próximo, é difícil, né, você É uma situação bloquear. mais difícil, com certeza. É mais Diferente de delicado, São mas eu Paulo, acho que não é então. impossível, não, viu? Eu acho que você tem que sim que respeitar o seu desejo, mesmo que a cidade seja pequena, e com certeza as técnicas da sua comarca, da sua vara, vão te orientar, vão de alguma forma te dar ferramentas como lidar com isso. Seja medida protetiva de distância, eu já não sei quais são as medidas cabíveis, mas eu acho que você tem que ir atrás sim. Bom, teve gente que falou muita coisa legal aqui, depois você vai poder ver, porque essa live ela fica no ar durante 24 horas, então vocês vão conseguir ver. Eu vou seguir para perguntas para a gente caminhar com o assunto. Uma amiga que mora numa cidade pequena adotou um bebê da mesma cidade. A família biológica super aprovou, porque conheciam a minha amiga e prometeram que não iriam interferir nem se aproximar. Viu? Então existem todos os casos, gente. Não dá pra gente ficar, como você falou, problematizando algo antes que aconteça, sabe? Achar que vai dar errado, achar que vai dar problema, achar que vai ser difícil. Não vamos ver coisas onde não existiram ainda, né? Sim, justamente. Muito legal isso aí. A Morim Mariana, que é a sua irmã, né? Ela falou que ela trabalha na Santa Casa e que ela realmente vê pais adotivos indo buscar as crianças diretamente na maternidade. Ela falou assim, conta a história da assistente social que fez aquele comentário que te chateou. Acho legal comentar isso. Ah, legal. O pessoal reclama muito de fórum, né? Só no fórum, eles são muito, como, né? Aquele dia a dia, sei lá, não sei. Fazem com que eles sejam meio ríspidos, assim, né? Acho que a galera deve enfrentar um pouco disso no fórum. Eu vejo o pessoal dando umas reclamadas ali, que a gente tem um grupo do meu fórum, ali a galera reclama bastante. E daí eu fui o ano passado, né? Tava, tipo, lendo os depoimentos de muita gente, então a média da galera era 2 anos, tal. Então eu tava mega empolgado ano passado. Acho que sai esse ano e tal. E daí eu fui lá no fórum, bonitão, começo do ano passado, né? Oi, tal, papapá, queria ver como tá meu processo. Ela abriu, ela falou, não, tá aqui seu nome. Eu falei, olha, eu tô fazendo 2 anos. Quando eu fiz aquelas, como chama, aquele grupo que eles explicam o que é sobre adoção, eles falaram que de 2 em 2 anos você precisaria refazer o cadastro. Eu falei, olha, agora tá de 3 em 3 agora, né? Mudou. Mas depende da comarca. E daí ela falou pra mim, falou, tal, você... Daí eu brinquei com ela, fiz um sorriso, falei, tomara que você me ligue avisando que o seu filho chegou. Que o meu filho chegou. Ela falou, quanto tempo você tá na fila? 2 anos? Eu falei, 2 anos. Não. Você começa a criar esperança quando você tiver com 3, quase 4. E daí eu tava super empolgado. E eu fiquei olhando pra cara dela e quase que não conseguia sair do balcão, assim, sabe? Nossa, eu fiquei super chateado. Uma assim, falta de sensibilidade, né? De empatia, justamente. né? Justamente. E muito pelo contrário, esse ano eu fui lá de novo e encontrei uma outra pessoa que foi um amor de pessoa comigo. Ela sentou comigo, abriu o cadastro lá e me mostrou que eu tava que quando eu entrei no cadastro tinha umas 300 pessoas na minha frente, né? E hoje eu tava na posição 75 lá da frente. Tá vendo? Você tem acesso a essas informações, né? Que legal. Mas não é uma questão muito certa, né? Porque em cima de mim pode ter pessoas que são perfis totalmente diferentes do meu. Então não é uma coisa certa. Sim, né? sim. Mas ela foi super atenciosa, essa pessoa que me atendeu dessa vez. Olha, você tá aqui na planilha, você é o número 75 hoje. Entendeu? Então, é muito assim, vai tocando, né? Mas esse dia eu fiquei muito chateado, realmente. Foi um dia que eu saí de lá super chateado e ela poderia ter falado de outro jeito ali, mas faz parte de todo o processo aí. Acho que é isso. Olha, teve acho que foi a Isa e Cris que colocou, que ela é de outro lugar, acho que ela é de Brasília. Ela quis saber, você, a partir do momento que deu entrada no seu processo de adoção, você continuou fazendo trabalho voluntário em casas de abrigo? Isso não te impossibilitou? Ou você nem tocou nesse assunto? Vamos lá. O Fazendo Minha História, realmente eu fui afastado, tá? Por conta de você estar entrando num processo. No cadastro, independente que eu fazia, esse Fazendo Minha História eu fazia lá em São Miguel, se eu não me engano. Até a Ana tá aqui, ela era psicóloga. Extremo Leste, para quem não é de São Paulo. Não tinha nada a ver com a minha comarca, assim, era muito, né, praticamente impossível. Bem distante. E assim, mas mesmo assim eles me afastaram. E esse projeto que eu fazia de recreação era uma coisa que é uma galera que se junta e faz isso, porque isso tem há muitos anos, assim, sabe? Então,
tem essa ONG, que é a Casa do Cristo, que é uma coisa super séria, que cuida desses abrigos, e tinha essa disponibilidade de as crianças virem brincar com a gente. Então, que também fica em Itaquera, que é muito longe da minha comarca. Assim. Então, Sim. não tinha esse vínculo, assim, né? Não tinha vínculo, né? Zero vínculo, assim. Então, não teve problema. E, assim, desde o começo, isso por informação, por estar lá, porque eu já fazia isso antes de entrar no processo. Eu nunca olhei para as crianças lá como, putz, essa daqui é uma possível criança que eu possa adotar, mesmo porque não existe isso, né? Se eu quisesse adotar um menino de 12, 13 anos, isso, ok, poderia acontecer. Porque é uma idade que pouquíssimas pessoas, né, eles querem essa de uma certa forma, são preteridas, né? Não é que elas não são escolhidas, mas as pessoas optam por crianças menores. Por crianças mais novas, justamente. Então, assim, isso possibilitaria. Mas no meu perfil de 1 a 4 anos, isso é impossível, é fora da lei, né? Você seria... Então, também não teria nada a ver. Por isso que continuei, não tinha vínculo nenhum. Então, não teve problema nenhum também. Eu sempre fui muito claro no fórum onde eu participava lá, que eu fazia esses projetos sociais, e eles nunca... Olha, eu te recomendo que você pare. Eles sempre foram muito tranquilos. Legal você falar disso, de crianças mais velhas, que de repente o acesso é mais rápido. Eu ainda estou fechando, mas talvez na próxima semana a gente tenha aqui como convidada a Vivi, que ela adotou um adolescente de 17 anos quando ela começou o processo, e quando concluiu o processo, o menino já tinha completado 18. Pasmem vocês. Então, ela quer falar um pouco disso, gente, da importância da gente olhar também para esses adolescentes que, nessa altura do campeonato, já não tem mais esperanças, mas é possível também. Existe luz no fim do túnel para todos, basta vocês terem, sim, esse olhar carinhoso, olhar para essa realidade como algo possível. Não estou dizendo vamos mudar o perfil radical de 1 a 4 e ir para um de 16, 17. Não. Mas, às vezes, se você já teve seu filho, se você pensa em ter outro, de repente já passou por essa fase da infância. Que tal pegar um que tem a mesma idade do seu filho atual hoje? É uma, né? Mas eu ainda estou fechando essa data com a Vivi, então eu não vou dizer exatamente o dia, mas essa live já está engatilhada para a gente fazer. Ale, a gente tem 3 minutos finais, eu preciso que você encerre aí com as suas considerações finais, e depois eu fecho agradecendo a todo mundo. Viu que perguntou, acho muito legal. Mais uma vez, é o que eu falei, eu gosto bastante de falar sobre esse assunto. E reitero aí essa corrente do bem aí para que meu filho chegue o quanto antes, né? Já são quase 3 anos esperando ele. Então, quanto mais gente torcendo por mim, com certeza a chance aumenta. Eu acredito demais nisso aí. E vamos lá, quem quiser me seguir, inclusive só dando uma alterada, que é Alexandre A.S. Mori, tá? O meu... Quer ver? Vou até colocar aqui embaixo. Tá. Segue aí. Segue aí que eu vou dar meus recadinhos. Então, mais uma vez, gente, convido vocês que estão assistindo essa live, seja aqui no Instagram, seja no YouTube depois, acompanhe o canal da Adoção. A gente está aqui para ouvir pessoas como vocês, como Alexandre, como qualquer pessoa que tenha vontade de falar da sua experiência com maternidade, com paternidade, com adoção. O canal ele é aberto para a família. Então, é só me procura via direct no canal da Adoção. O logo é preto com uma mandala colorida, tá? E aí a gente vai marcar um dia para você vir aqui falar da tua história, compartilhar suas ideias, tirar dúvidas de pessoas que ainda estão em fase de início de processo. E quem também tiver perfil no Facebook, no YouTube, aqui no Instagram e no Twitter, segue a gente. A gente está lá para acumular mais ideias, para trocar papo, para a gente fazer isso que a gente está fazendo hoje aqui. Tirando dúvidas. Valeu! E aí, agora eu agradeço. Estou finalizando, eu tenho 20 segundos. Quero muito agradecer, Ale. Gratidão mais uma vez por estar aqui com a gente no canal da Adoção. Agradeço vocês também aí, que estão sempre na live comigo. Muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. E aí, a gente se vê na próxima live. Beijo, boa semana. Gente. Obrigado.